outros, o Twitter dele tinha uma frase nazista ali na capa. Então, dá para, pelo contexto, saber que é. Aí o que acontece? Felipe Martins está para ser condenado aí por tentativa de golpe de Estado, porque o Supremo Tribunal Federal tem inúmeras provas contra ele, inclusive de que ele participou de reuniões e de que ele escreveu a minuta do golpe. Ele dava o suporte jurídico para o golpe que o Bolsonaro tentou dar e que, vamos lembrar, os generais foram contra. Se o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica fossem a favor, teria o golpe de Estado. Porém, os dois foram contra, a ponto de que o chefe do Exército ele falou em depoimento que ele ameaçou prender o Bolsonaro ali se ele continuasse com aquilo. Então tentaram dar o golpe. A minuta que foi apresentada aos chefes das Forças Armadas foi escrita pelo Felipe Martins. Ok. Felipe Martins acabou preso no ano passado porque o Alexandre de Moraes perguntou para o governo dos Estados Unidos, aliás, ano retrasado, se o Felipe Martins tinha fugido para os Estados Unidos no mesmo avião em que o Bolsonaro fugiu. O governo dos Estados Unidos, então o governo Biden, falou que sim. Olha, tem entrada dele sim, ele entrou nos Estados Unidos. Então, quando ele saiu dos Estados Unidos e chegou ao Brasil, o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. E ele estava ele parou de usar redes sociais, ele parou de usar celular, ele parou de se comunicar com amigos e ele estava numa casa no interior, num apartamento no interior, completamente, submergiu completamente. Ou seja, ele sabia que cometeu crime, ele sabia que ia preso e ele estava ali completamente sumido. A polícia até demorou para encontrá-lo, porque geralmente pega ali, o cara logou na rede social, sabe onde está, e a localização e tudo mais. No caso dele, não, ele estava incomunicável. Mas a polícia acabou achando e o prendeu. Ok, a justificativa para a prisão preventiva dele é que, olha, ele tentou fugir do Brasil, e depois ele voltou para o Brasil e se escondeu aí, ele ficou quase um ano aí sem ninguém saber onde ele estava. E ele, além disso, ele tentou fugir do Brasil, mas por que ele tentou fugir do Brasil? Qualquer pessoa pode sair do Brasil. No caso, após escrever a minuta do golpe. Só que os bolsonaristas se agarram em uma teoria de que isso é perseguição. O caso Felipe Martins é o caso mais falado pelos bolsonaristas. É o que mais dá briga entre eles. Por quê? Porque depois o governo Trump disse que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. Ou seja, ele não estava no avião do Bolsonaro em que o Bolsonaro fugiu do Brasil ali no dia 30 de dezembro de 2022. E aí os bolsonaristas se agarram aí na narrativa de que, olha, a prisão dele prova que o Alexandre de Moraes é um perseguidor, porque ele prendeu o cara sem motivo. Aí olha a narrativa vídeo de ontem de um canal bolsonarista que o Bolsonaro até foi lá dar entrevista. Faz aí um mês. Essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro? Vitória, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram... Pois bem, esse cara aí, influenciador aí do Auriverde Brasil, você vê, ó, 21 mil likes aqui na live dele. Será que esse vídeo do Plantão Brasil chega a 21 mil likes? Curte aí, plantonista, aproveita e curte para ver se a gente passa dos 20 mil likes aí da Auriverde Brasil, que é o maior canal agora de YouTube bolsonarista. Tá, aí... O canal que é o maior porque é promovido pela família Bolsonaro, tá? Eles promovem os canais de esquerda. O Lula não promove... de esquerda, aliás, de extrema direita. O Lula não promove os canais de esquerda. Se promovesse, seríamos todos muito maiores e aí alcançaríamos mais gente, principalmente despolitizada, e traríamos aqui pro lado da verdade. Ou lá no bolsonarismo eles sabem fazer esse tipo de coisa. Ó, aí, o que ele tá falando aí? O caso Felipe Martins, eles dizem o seguinte, agora o governo Trump faz uma semana... diz que ele não entrou nos Estados Unidos e que o registro dele de entrada era falso. Ou seja, o próprio governo estadunidense deu um registro falso de entrada dele para Alexandre de Moraes, e aí diz que o Alexandre de Moraes o prendeu baseado num registro falso. Aí, o Paulo Figueiredo falou, né, ali no canal dele, que aquilo deve ter sido um erro aí da Embaixada dos Estados Unidos, de colocar esse registro falso, e o Bolsonaro deveria ter feito algo quando viu. E colocou a culpa no Bolsonaro e minimizou. Foi só um erro aí da embaixada, da alfândega lá. Colocaram que ele entrou no país sem ter entrado. E o Bolsonaro era presidente na época, é o último dia dele de mandato, mas deveria ter feito algo e não fez. Mas aí você tá minimizando. Aí você viu aí o influenciador detonando, falando, essa prova pode anular todo o processo. Não pode. Porque o Felipe Martins não foi preso por causa da entrada dele nos Estados Unidos. Ele foi preso porque ele escreveu a minuta do golpe. Ele foi preso porque ele participou de reuniões e influenciou pessoas
a participarem da tentativa de golpe de Estado. É por isso que ele foi preso. Tem inúmeras provas contra o Felipe Martins, inclusive aí de operações de busca e apreensão, documentos, mensagens, etc, etc. Tem testemunhos de gente falando que ele estava na reunião. Tem prova de que ele estava no Palácio do Planalto no momento da reunião e testemunhas dizendo que ele estava na reunião. Você não pode falar, ele estava na sala A, B, C ou D do Palácio do Planalto, mas pela localização do celular parece que ele estava na sala e tem gente que estava na sala dizendo que ele estava. E aí você vê a minuta do golpe, estava no computador dele. Foi ele quem escreveu, e as testemunhas dizem que foi ele. Por isso que ele foi preso. Ele ter fugido para os Estados Unidos foi só o estopim para a prisão preventiva dele. Que foi, peraí, esse cara cometeu todos os crimes e ainda tá fugindo? Prende. Mas ele vai ser preso daqui a pouco, novamente, que ele vai ser condenado por todos esses crimes. Então eles criam uma narrativa para manter o eleitorado bolsonarista com aquela chama viva de que, realmente teve perseguição, olha, realmente, e a pessoa não liga o tico com o teco, o bolsonarista, eles engolem a desinformação assim, dessa maneira, que ele não liga, mas o cara escreveu a minuta do golpe. Ele ia ser preso de qualquer maneira. Ele escreveu a minuta do golpe, ele foi um dos que mais incentivou nas redes sociais. Não tem dúvidas da conduta criminosa dele ali. E o bolsonarista acha, não, tá vendo, agora isso vai anular, e ficam nessa. Aí o Paulo Figueiredo, ele foi o único aí que você fala, neto de ditador e tal, um lixo humano, mas ele foi o único que olhou pela ótica correta. Mas o Alexandre de Moraes não inventou que o cara foi para os Estados Unidos. Ele recebeu essa informação dos Estados Unidos. Então não tem como falar que ele prendeu por perseguir outra. Deve ter sido um erro dos Estados Unidos, que você agora tá falando que não. Por que falou que sim antes? E aí a pior parte, ele foi meio que culpar ali o Bolsonaro. O Bolsonaro devia ter feito algo, como se o Bolsonaro fosse prever tudo o que aconteceu, né? Já tava prevendo, né? Tanto é que fugiu. Chegou ao ponto aí que tem um bolsominion bem lavajatista, que é esse jornalista aqui do Metrópolis, bem aí lavajatista mesmo, assim, pró-Sérgio Moro, bolsominion. Aí ele chegou a falar que, olha, o Felipe Martins está mal de advogado, hein? Imagina orientar um cliente a processar uma empresa porque um funcionário dela postou um pode ser no seu perfil pessoal do Twitter. Eu sairia correndo se um advogado me fizesse essa sugestão. Aí o advogado falou, espero que o seu seja bom, aguarde. Ele falou que vai processar ele. Por quê? Porque esse advogado disse que vai processar o Metrópolis, porque o Metrópolis falou que pode ser que o Felipe Martins tenha entrado nos Estados Unidos. Aí briga de fascistas por causa disso. Nisso, o Carlos Bolsonaro responde ao Figueiredo, que o Carlos Bolsonaro não vai deixar barato falar mal aí do caso do Felipe Martins, né? Porque tem que manter a narrativa. Como é que ele vai sair da narrativa? Aí o Carlos Bolsonaro faz um textão. Vou te mostrar aqui o textão do Carlos Bolsonaro. Quem quiser pausa aí para ler. Repetir a lorota do Guilherme Amado e... Quem quiser pausa aí. Agora eu vou ler. E dizer que a fraude usada para prender Felipe Martins seria apenas um erro é cuspir na cara de quem ainda pensa e debochar de quem está sendo massacrado pelo sistema. Tá falando que o Figueiredo tá cuspindo na cara e debochando. Aí, porque esses erros só acontecem quando o alvo é Jair Bolsonaro e quem é próximo dele. Como um erro cria um registro falso com 2 anos de atraso, com o número de passaporte cancelado, visto que não existe e nome escrito errado. Mas relaxa, também deve ter sido coincidência terem me monitorado e me interrogado quando fui para os Estados Unidos acompanhar o nascimento da minha filha. Filha que alguns dizem que não é dele. É muita criatividade, muita prudência, é muita sofisticação. Filha que ele nunca vê também, né? Tá, aí o Eduardo Bolsonaro respondeu. Vocês aqui, Eduardo Bolsonaro. Quem quiser ir pausa para ler, também textão, né? Esse pessoal gosta de fazer textão. É que eu vou explicar, desde que existe o ChatGPT, inteligência artificial, os bolsonaristas perceberam que eles podem escrever lá e mandar a inteligência artificial dar uma corrigidinha aí nos erros deles. Aí eles conseguem escrever melhor. Já o Carlos Bolsonaro deve usar isso, porque a incoerência dos textos dele, você pode ver que está um pouquinho menor, né? Parece que tem uma correçãozinha nos textos dele. Aí ele, dizer que o Paulo Figueiredo está de alguma forma ajudando o Alexandre de Moraes é um completo absurdo. Falando que o Eduardo está dizendo absurdo, que o Carlos está dizendo absurdos aí. Porque alguém ajudaria justamente o psicopata que está destruindo sua própria vida? Eu sou o testemunho ocular do empenho e da coragem do Figueiredo em todos os casos que denunciou as violações do regime. Ele tem se dedicado com seriedade e risco pessoal à exposição das arbitrariedades que assolam o Brasil. Isso tudo é o desespero. Depois do
Mauro Vieira se encontrar com Marco Rubio e ter uma nota conjunta das duas embaixadas dizendo que o encontro foi muito positivo e que eles vão começar a discutir nos assuntos imediatamente. E aí a narrativa deles que não conseguiu nada, ele pediu um monte de coisa, não conseguiu nada. Pô, é óbvio que no primeiro encontro eles não vão acertar nada. O Trump tá aí há 6 meses tentando alguma coisa com a China e não consegue. Olha, com países que ele queria, a União Europeia, ficou 3, 4 meses. Com o Brasil, o Lula tá firme ali nos posicionamentos do Brasil, vai ser difícil o Trump conseguir alguma coisa, viu? Bem difícil. Aí, olha, eu sou testemunha, ele tem se dedicado com seriedade e risco pessoal à exposição das arbitrariedades que assola o Brasil. A conduta de todos nós, sim, de lado a lado, deve permanecer focada no combate à tirania, naquilo que nos une e converge. Independentemente do fato original, é inegável que Moraes e sua equipe agiram de má fé e cometeram crimes. Eles tentam, vai, continua a narrativa. Aí, pra você ter ideia, esse texto dele aqui teve 14 mil curtidas. Olha, para o alcance aí que tem o Eduardo Bolsonaro, eu vou falar, ele tem 3.291.000 seguidores. Dos 3.291.000, 14 mil curtiram. Quer dizer que você tem aí... Quanto? 3.277.000 não curtiram, tá? Esse aí é o pessoal aí que tá pela anistia, esses 14 mil que curtiram. É isso. Essa é a estatística aí do Eduardo Bolsonaro. Tá ruim. Sabe por que tá ruim? Eu vou te mostrar aqui um vídeo que muita gente esqueceu. Aí você vai entender o tamanho do desespero dele. Por quê? Porque ele falava uma coisa e o que ele falava não se concretizou. Primeiro ele falou o seguinte, ó. Seremos. Vocês chegaram a ler a decisão do Alexandre de Moraes, um inquérito que ele abriu contra mim e está usando agora para colocar uma tornozeleira eletrônica e praticamente manter o presidente Jair Bolsonaro numa prisão semiaberta? É praticamente uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. É dizer que os Estados Unidos é uma ditadura e o Brasil, sim, vive uma democracia. E ainda há senador que acha que vai vir aos Estados Unidos e vai resolver essa questão só tendo uma boa conversa. Nada mais ingênuo. Como diria Churchill, poderiam escolher entre a desonra e a guerra. Escolheram a desonra e ainda terão a guerra. Ainda tem gente que acha que vai resolver isso numa conversa. Tá. Aí fala, é praticamente uma declaração de guerra, agora ferrou. Aí, olha só, o inquérito, ele já foi denunciado, aliás. O Alexandre de Moraes deu ontem, bomba aí do Alexandre de Moraes, deu ontem prazo para a Defensoria Pública da União defender o Eduardo Bolsonaro porque ele não constituiu advogado no processo. Então vai à revelia, tá, o julgamento do Eduardo Bolsonaro. Revelia, quer dizer, ele vai ser condenado à prisão por coação no curso do processo. Ele e o Figueiredo. E ele vai ter um advogado que ele nem sabe quem é, porque é um defensor público. E que tá aí, e que vai defendê-lo aí sem falar com ele. Tá. Aí, o Bolsonaro já está em prisão domiciliar. Vai ser regime fechado já. Mas no momento está em domiciliar. Aí você fala, pô, que coisa, hein? Segundo os próprios advogados do Bolsonaro, ele deve ir para o regime fechado no começo de novembro. E olha só, não mudou nada. Os Estados Unidos não fizeram nada contra o Brasil depois disso. Aliás, fizeram. O Trump passou a elogiar o Lula. Lembrando que o Trump falou que o Bolsonaro não é amigo dele. E aí depois passou a elogiar o Lula. Alguma coisa tem aí. Outra aí que ele falou, do Eduardo Bolsonaro, para você ver como ele está em desespero agora. Está muito mais fácil. Isso foi em julho. O Brasil fazer uma... Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil. O porta vai chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos como Alckmin nos Estados Unidos. Ou seja, ele falou que está mais fácil os Estados Unidos invadirem o Brasil do que vocês serem recebidos nos Estados Unidos. E foi recebido, não foi o Alckmin, foi o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores. Que coisa, para lidar com o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, por quê? Porque o Lula, na reunião que teve com o Trump, ele falou, olha, o seu ministro aí do comércio está te dando informações erradas. Então você vê quem vai tratar com a gente. Tem que ver direitinho quem vai tratar com a gente, porque se for alguém que te dá informação errada, vai ficar ruim. E aí o Trump falou, então vai ser só o Marco Rubio. Por quê? Porque se vier a informação errada, eu sei quem foi ele. E Lula, me dá o seu telefone, vamos ter um contato aí direto entre nós dois, sem passar por ninguém, porque se tiver informação errada, vai ter. Aí você vê o quão boa foi a reunião do Lula com o Trump, o tanto que ele dobrou o Trump. Ainda falou mal dos secretários do Trump para ele, de maneira que o Trump falou, em vez de ele defender o secretário e falar, não, todos me dão informações corretas, como você ousa, brasileiro, vira-lata. Não, ele falou, pô, então me dá seu celular aí, que a gente conversa nós dois.
Sem eles, então, né? E, obviamente, quando fechar alguma coisa, vai ser o Lula com o Trump juntos. Os dois juntos. Antes disso, dificilmente vão anunciar alguma coisa, porque o Trump quer anunciar uma vitória e o Lula quer anunciar uma vitória também. Os dois querem anunciar vitórias. E chegou numa situação de ganha-ganha. Só que para o Lula ter uma vitória que eu considero assim completa, barba, cabelo e bigode, é necessária a prisão de Eduardo Bolsonaro. Aí ferrou de vez para os bolsonaristas. E olha, o Trump entrega o Eduardo Bolsonaro assim como se não vale nada na negociação. Ó,